E aí, você também curte corridas de carro? E aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tamo junto, hein? Veja só se você consegue adivinhar de quem eu estou falando. Durante a sua carreira foram 161 grandes prêmios disputados, 80 pódios, 65 pole positions, 15 voltas mais rápidas e 3 prêmios mundiais. Você sabe de quem eu estou falando? Não sei. Isso mesmo, do Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil! O superpiloto brasileiro, ele correu entre as temporadas de 1984 a 1994 e era brilhante nas pistas. Há alguns jornalistas esportivos que até arriscam dizer que na época de Senna não havia nenhum piloto melhor do que ele. A sua carreira foi brilhante até o dia 1º de maio de 1994, aquele fatídico dia, onde no prêmio de Imola, em San Marino, na curva Tamborello, Senna entrou e acabou acertando o guarda-reio, um muro. Vocês sabem o que aconteceu. O mundo parou naquele momento. Senna estava morto. Aqui nesse hospital, o Hospital Maggiore de Bolonha, morreu hoje Ayrton Senna da Silva. Foi um luto em todo o mundo, principalmente no Brasil. Várias pessoas visitaram o velório de Ayrton Senna, celebridades, inclusive do exterior, para prestar ali as suas últimas homenagens a esse grande herói brasileiro. Senna, ele não se destacou apenas nas pistas de corrida. Senna também era um grande ser humano e muitos dão essa declaração, que Senna era realmente uma pessoa excepcional, não somente como profissional das pistas, profissional da Fórmula 1, mas também como ser humano. A sua influência persiste até hoje, com a assistência social, por exemplo. Senna, ele era um piloto muito bom em pistas molhadas. Quando chovia, já sabia que Senna venceria a corrida. Mas isso por uma razão. Ele treinava e treinava muito. No começo da sua carreira no kart, ele não era um bom piloto em pistas molhadas. Mas quando ele sentiu a necessidade de treinar para vencer corridas, inclusive em pistas molhadas, ele começou a se tornar o melhor no que diz respeito a corridas em dias de chuva. Na experiência cristã, nós aprendemos algo importante também com o treino. Veja só o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo, nesse momento, ele está escrevendo utilizando uma referência muito próxima a ele, as famosas provas de atletismo que aconteciam na Grécia. E ele diz que um atleta, ele precisa se abdicar de muitas coisas, se dedicar às outras coisas, se ele quer ser um grande vencedor. Assim como o Senna treinava, todos os atletas precisam treinar para vencer uma corrida ou qualquer a prova que ele competir. Com isso, Paulo queria dizer que mesmo que o prêmio fosse apenas para uma pessoa, todos os atletas se empenham para alcançar esse prêmio. É claro, ninguém entra em uma competição para perder, não é mesmo? Na experiência cristã, nós também precisamos abdicar a muitas coisas e treinar em outras. Por exemplo, a condescendência com o pecado é uma das coisas que nós precisamos deixar de lado. É claro que nós somos salvos exclusivamente pela graça, mas nós somos salvos pela graça, nascidos em Cristo Jesus para boas obras, para praticar boas obras. Com isso, a graça nos salva, mas ela também nos liberta das garras do pecado, aquilo que nos prende a ele. Nesse sentido, o cristão que se empenha para obter uma coroa incorruptível, que é diferente daquelas corruptíveis que passam, que são passageiras, o cristão que se empenha para receber o maior prêmio de todos, ele deve, como os atletas, ter perseverança no seu treino, coragem para enfrentar os desafios,
abdicar de muitas coisas, o pecado, por exemplo, e treinar também. E esse treinamento é ao lado de Cristo, um treinador que nos garante a vitória. Pela graça de Cristo, nós precisamos dominar a nossa inclinação pecaminosa. E esse processo é conhecido como o processo de santificação, um melhoramento que precisa haver em nossa vida dia após dia. Portanto, mesmo que Senna tenha ganhado vários prêmios, várias corridas, tenha sido um multicampeão, a sua glória estava restrita aqui nessa terra. Mas a Bíblia, nesse texto que nós lemos de hoje, nos lembra que há uma glória muito maior, uma glória que não é restrita aqui na terra, mas uma glória eterna, a coroa da justiça, que espera por mim e por você. Como é que nós conseguimos essa coroa? Por meio de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores.